Existe uma pergunta que assombra a humanidade, desde que o primeiro ser humano ergueu os olhos para o céu noturno e ficou parado, imóvel, olhando para aquele abismo estrelado sem conseguir entender o que estava vendo. A pergunta não é simples. Não é uma daquelas perguntas que você faz e alguém responde em 2 segundos e você segue em frente com a sua vida. É uma pergunta que arrasta consigo outras 1000 perguntas, que abrem portas para corredores intermináveis, que jogam você dentro de um labirinto do qual ninguém jamais saiu completamente. A pergunta é esta: o que é o universo de verdade, lá no fundo, na essência mais nua e crua da sua existência? E quando você começa a puxar esse fio, quando você começa a investigar de verdade, com rigor, com matemática, com física, com tudo que a mente humana acumulou em séculos de esforço coletivo, você descobre que a resposta é ao mesmo tempo mais simples e mais perturbadora do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Vamos começar pelo começo, não pelo Big Bang, embora chegue lá. Vamos começar por algo mais imediato, algo que você pode quase tocar com os olhos, algo que fica ali no céu e que a maioria das pessoas olha e passa reto sem entender a profundidade absurda do que está vendo. Vamos começar por um buraco negro. Um buraco negro não é um buraco. Isso já é o primeiro engano que a maioria das pessoas carrega. O nome é uma dessas armadilhas da linguagem cotidiana que acaba distorcendo a compreensão antes mesmo de você ter a chance de entender o fenômeno. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade ficou tão extrema, tão selvagem, tão absolutamente fora do controle, que nem mesmo a luz consegue escapar. E quando você diz luz, você está dizendo a coisa mais rápida que existe no universo. A luz se move a 300.000 quilômetros por segundo. Isso é uma velocidade que a mente humana não consegue processar intuitivamente. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, daria a volta ao redor da Terra 7 vezes e meia em um único segundo. Um único segundo. E mesmo assim, dentro de um buraco negro, a luz não vai a lugar nenhum. Ela entra e não sai. A gravidade ali é densa demais, profunda demais, poderosa demais. Agora, aqui começa a parte que faz a maioria das pessoas parar e piscar os olhos, porque não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Existe algo chamado disco de acreção, que é basicamente uma nuvem de gás, poeira, plasma superaquecido, todo esse material girando em espiral ao redor do buraco negro antes de ser engolido. E esse disco fica do lado de fora do buraco negro, orbitando ao redor dele como um anel brilhante e violento. Agora, a pergunta que alguém razoável faria é: se eu estiver do lado de cá olhando para o buraco negro, eu consigo ver o disco que está atrás dele? A resposta intuitiva seria não. Obviamente não. Porque o buraco negro está no caminho. É como perguntar se você consegue ver o que está atrás de uma parede. Mas o universo não funciona pela intuição humana. O universo funciona pela física, e a física diz algo completamente diferente. O que acontece é que a gravidade do buraco negro é tão extrema que ela distorce o próprio espaço ao redor dele. E quando o espaço se distorce, os caminhos que a luz percorre também se distorcem. A luz que parte do disco de acreção que está do outro lado do buraco negro, no lado oposto a você, essa luz viaja pelo espaço deformado pela gravidade e curva ao redor do buraco negro. Ela dobra, ela contorna e chega até os seus olhos vinda de uma direção completamente diferente de onde foi emitida. O resultado disso é que quando você olha para um buraco negro, você não apenas vê o lado frontal do disco de acreção. Você vê o disco inteiro. Você vê a parte de cima, a parte de baixo, o lado de trás. Tudo de uma vez, tudo dobrado e deformado em uma imagem que parece um anel luminoso ao redor da escuridão central. Isso não é ficção científica. Isso foi calculado matematicamente décadas antes de qualquer pessoa conseguir fotografar um buraco negro. E quando finalmente, em 2019, o telescópio de horizonte de eventos capturou a primeira imagem real de um buraco negro que ficava no centro da galáxia M87 e tinha a massa de 6,5 bilhões de sóis, a imagem mostrava exatamente isso.
aquele anel luminoso assimétrico, mais brilhante embaixo do que em cima por causa do efeito Doppler da matéria em rotação, e a sombra escura no centro, onde nem mesmo a luz escapa. E há mais uma coisa sobre os buracos negros que é simplesmente impossível de ignorar. Você não consegue se aproximar de um buraco negro em segredo. Não existe aproximação furtiva. Não existe chegar por baixo do radar. Por causa dessa dobra da luz que já mencionei, qualquer coisa que se mova nas redondezas de um buraco negro vai ser vista de todos os ângulos simultaneamente. A luz que a sua nave, o seu corpo, o seu planeta emite vai se dobrar ao redor do buraco negro e vai chegar a observadores em todas as direções. Você está sempre visível. Você está sempre exposto. O buraco negro tem, de certa forma, uma visão omnidirecional do seu entorno que nenhuma estrutura no universo comum consegue ter. Mas agora deixe eu mudar de assunto por um momento e falar sobre algo que parece completamente mundano em comparação com buracos negros, mas que na verdade está ligado a uma das descobertas mais revolucionárias da história humana. Uma descoberta que mudou absolutamente tudo sobre como civilizações funcionam. Estou falando de eletricidade. Estou falando de como fazemos eletricidade. E estou falando de um homem chamado Michael Faraday, que pode ser o personagem mais importante que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Faraday viveu no século XIX. Era filho de ferreiro, praticamente sem educação formal. Começou como assistente de laboratório e acabou se tornando um dos maiores cientistas experimentais que já existiu. E em um determinado momento de sua carreira, ele fez uma coisa que parecia absolutamente trivial. Ele pegou um fio de metal, conectou esse fio a um medidor, um instrumento que mede corrente elétrica. O medidor ficou completamente imóvel. Não havia corrente, não havia nada acontecendo. Então Faraday pegou o fio e passou por dentro de um campo magnético. Não deixou parado. Moveu. E o medidor saltou. Isso é tudo. Esse é o segredo. Um fio de metal em movimento dentro de um campo magnético gera eletricidade. Esse fenômeno, chamado de indução eletromagnética, é a base de praticamente toda a geração de energia elétrica no planeta Terra hoje. Toda. Absolutamente toda. Não importa se você está numa usina hidrelétrica, onde a água cai e faz girar uma turbina. Não importa se você está numa usina termoelétrica, onde você queima carvão para ferver água, para fazer vapor, para girar uma turbina. Não importa se você está numa usina nuclear, onde você usa calor de reações nucleares para ferver água, para fazer vapor, para girar uma turbina. Não importa se você está num parque eólico, onde o vento empurra as pás de um gerador. Em todos esses casos, o que está acontecendo no coração do processo é o mesmo. Fios de metal girando dentro de campos magnéticos, gerando corrente elétrica. Existe uma história, provavelmente apócrifa, mas deliciosa demais para ignorar, sobre Faraday demonstrando sua descoberta para algum político ou homem de posses. E esse homem olhando para aquele brinquedo estranho com fio e ímã e medidor e perguntando: de que serve isso para o Império Britânico? E Faraday, com a serenidade de quem acabou de ver o futuro, respondendo: não sei de que valor isto será, mas sei que um dia você o taxará. Isso é a visão de um gênio. Isso é entender que você acabou de descobrir algo que vai remodelar o mundo antes mesmo de conseguir articular exatamente como. Existe outra versão da história em que alguém pergunta a mesma coisa: de que valor é uma recém-nascida invenção dessas? E Faraday responde com uma pergunta: de que valor é um bebê recém-nascido? E essa resposta é ainda mais profunda porque coloca o dedo na ferida de algo que os seres humanos costumam errar repetidamente. A incapacidade de reconhecer o potencial no início, antes que o valor seja óbvio, antes que as aplicações práticas estejam na sua frente, quando ainda é apenas um princípio, uma ideia, um fenômeno estranho demonstrado num laboratório. A história da ciência está cheia de momentos assim, onde a descoberta parecia inútil ou trivial e acabou virando a fundação de toda uma civilização. Agora, a pergunta que alguém faria naturalmente é: e em outros lugares? E no espaço? Se aqui na Terra nós geramos eletricidade movendo fios em campos magnéticos,
E isso funciona muito bem. O que acontece se você coloca esse mesmo sistema no espaço? Afinal, no espaço as coisas ficam em movimento muito mais facilmente do que na Terra. Aqui embaixo, se você lança uma bola, a atmosfera a afronta, a fricção a desacelera, a gravidade a puxa de volta. No espaço, se você lança algo, ele continua se movendo para sempre, ou quase isso. Então, por que não colocar uma turbina girando no espaço e usar essa rotação para gerar eletricidade indefinidamente? O problema é que você ainda precisa de uma fonte de energia para dar aquela primeira rotação. Não existe energia de graça. Não existe máquina de movimento perpétuo que gere mais energia do que consome. As leis da termodinâmica são brutalmente honestas nesse sentido. Se você põe uma turbina girando no espaço, ela vai girar por muito mais tempo do que giraria na Terra por causa da ausência de atrito atmosférico. Mas eventualmente vai desacelerar porque há outras fontes de fricção, campos gravitacionais que perturbam a órbita, interações com partículas do vento solar, tudo isso. E mais importante, enquanto essa turbina está girando e gerando eletricidade, essa geração em si cria uma resistência que desacelera a rotação. É assim que funciona a física. Você não pode pegar energia do nada, mas há algo completamente diferente que você pode fazer no espaço com energia, algo que não envolve turbinas e que realmente tem potencial de transformar a geração de energia no planeta Terra nas próximas décadas. E isso tem a ver com o Sol. O Sol não é apenas uma bola de fogo no céu. O Sol é um reator de fusão nuclear com uma massa de 2 octilhões de toneladas, que a cada segundo converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por fusão nuclear, liberando uma quantidade de energia que a civilização humana inteira levaria milhares de anos para consumir. E boa parte dessa energia viaja pelo espaço na forma de radiação eletromagnética, ou seja, luz, e chega ao nosso planeta. O problema é que a Terra tem uma atmosfera que bloqueia parte dessa radiação, tem um ciclo dia e noite, que significa que metade do tempo qualquer ponto específico do planeta está de costas para o Sol, e tem nuvens e clima que interferem ainda mais. Agora, se você coloca um painel solar no espaço, você elimina todos esses problemas de uma vez. Sem atmosfera para absorver parte da radiação. Sem noite, porque você pode posicionar o painel de forma que fique sempre de frente para o Sol. Sem nuvens, sem chuva. Você tem acesso ao fluxo solar bruto, não filtrado, 24 horas por dia, e a eficiência dessa geração seria muito superior a qualquer coisa que você consegue na superfície terrestre. A China está desenvolvendo exatamente isso. Há planos concretos para lançar ao espaço uma enorme estrutura de painéis solares que captariam energia solar no espaço e a transmitiriam de volta à Terra na forma de micro-ondas ou laser. A energia chegaria aqui embaixo, seria reconvertida em eletricidade e alimentaria cidades. Isso não é ficção científica dos anos 50. Isso é engenharia do século XXI, com cronogramas e orçamentos e equipes de engenheiros trabalhando nisso agora, neste momento. E quando você ouve isso, quando você percebe que enquanto alguns países ainda estão debatendo se devem continuar perfurando o solo em busca de petróleo, outros estão desenvolvendo a infraestrutura para literalmente colher a energia de uma estrela diretamente do espaço, você começa a entender a escala de transformação que está acontecendo ao nosso redor. O Sol é uma fonte de energia que emite mais em 1 segundo do que toda a humanidade consumiu em toda a sua história. Ele brilha para todos. Ele não pertence a nenhum país. E se você conseguir capturá-lo diretamente, antes que a atmosfera filtre e o ciclo dia e noite interrompa, você está do outro lado de um limite energético que separa a civilização que temos hoje da civilização que poderia existir no futuro. Agora, já que falamos do Sol, precisamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não considera. O Sol vai acabar. Não logo, não nos próximos bilhões de anos, mas o Sol vai acabar. O Sol tem uma vida limitada, como toda estrela. E entender como e por que ele vai morrer é entender algo profundo sobre a natureza das estrelas em geral. O Sol está gerando energia há cerca de 4,5 bilhões de anos,
queimando hidrogênio no seu núcleo por fusão nuclear. Mas não é todo o hidrogênio do Sol que está sendo usado. Está sendo usado apenas o hidrogênio que fica no núcleo, que é a região central, onde a temperatura e a pressão são altas o suficiente para que a fusão nuclear aconteça. Nas camadas externas do Sol, há hidrogênio em abundância, mas não está sendo tocado porque não está quente o suficiente para fundir. Então, o que acontece quando o hidrogênio do núcleo se esgota? O que acontece quando o motor central do Sol fica sem combustível? Quando o hidrogênio do núcleo se esgota, a fusão para. O núcleo começa a contrair sob a pressão gravitacional. Essa contração aquece o núcleo ainda mais, o que acende a fusão do hidrogênio nas camadas ao redor do núcleo. O Sol então se expande enormemente, tornando-se o que chamamos de gigante vermelha. E quando isso acontecer daqui a uns 5 bilhões de anos, o Sol vai se expandir tanto que vai engolir Mercúrio, engolir Vênus e provavelmente engolir a Terra também. Não com certeza, porque enquanto o Sol perde massa ao se expandir, a Terra pode migrar para uma órbita maior. Mas talvez engula. Agora, se você perguntar, tem alguma forma de prolongar a vida do Sol? A resposta é tecnicamente sim, e ela é fascinante. O segredo estaria em misturar o Sol, em estirrar as camadas externas ricas em hidrogênio para dentro do núcleo, dando ao reator central combustível novo. Imagine uma espécie de colher cósmica que mexe periodicamente o conteúdo de uma estrela, trazendo o combustível fresco das bordas para o centro quente. Se você conseguisse fazer isso, uma estrela viveria muito mais tempo do que viveria naturalmente. E o universo já faz isso, não com colheres cósmicas, mas por acidente. Em aglomerados de estrelas, onde muitos sóis nasceram ao mesmo tempo do mesmo berço de gás e poeira, às vezes, duas estrelas se aproximam demais e colidem. Quando duas estrelas colidem, seus materiais se misturam completamente. A nova estrela formada pela colisão tem acesso ao combustível das duas estrelas originais, e seus centros se misturam, trazendo hidrogênio fresco para a região de fusão. O resultado é uma estrela que vive muito mais do que deveria. Estrelas assim já foram observadas em aglomerados estelares e têm um nome poético: vagabundos azuis. Elas são chamadas de vagabundas porque deveriam ter morrido há muito tempo, de acordo com os modelos teóricos de evolução estelar, mas ainda estão ali, brilhando, vivas, muito além da sua expectativa natural de vida. Porque encontraram outra estrela, mesclaram seus recursos e ganharam uma segunda vida. Mas para o nosso Sol, especificamente, se tudo correr normalmente e ele fizer o que as estrelas da sua massa costumam fazer, ele tem cerca de 5 bilhões de anos de combustível restante. Isso é tempo suficiente para que qualquer espécie suficientemente inteligente e suficientemente motivada encontre uma solução. E a solução mais óbvia, olhando para frente com 5 bilhões de anos de perspectiva, não é salvar o Sol. É ir embora. É encontrar outro sistema estelar. É tornar-se uma espécie multiplanetária, então multiestelar, e por fim, multigaláctica. Mas voltemos a problemas mais imediatos, porque há uma força que governa praticamente tudo que já discutimos, que governa órbitas e queda de objetos e formação de estrelas e expansão do universo, e que, paradoxalmente, ainda guarda um de seus maiores segredos dos físicos. Essa força é a gravidade. A gravidade é a mais humilhante das forças da natureza para os físicos teóricos. Não porque seja incompreendida em termos práticos, pelo contrário, a mecânica gravitacional é uma das partes mais bem desenvolvidas e testadas de toda a física. Newton descreveu ela matematicamente no século XVII, e suas equações ainda são precisas o suficiente para enviar sondas espaciais através do sistema solar, calculando trajetórias com precisão de quilômetros depois de décadas de viagem. Einstein então aprofundou a compreensão, mostrando que a gravidade não é uma força no sentido tradicional, mas sim a curvatura do próprio espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. O humilhante para os físicos é que, apesar de toda essa compreensão, apesar de todas essas equações,
Não sabemos o que é a gravidade em termos quânticos. Não sabemos qual é a partícula portadora da gravidade. Toda outra força fundamental da natureza tem uma partícula que a carrega. A força eletromagnética é carregada pelo fóton, a partícula de luz. A força nuclear fraca, responsável por certos tipos de radioatividade, é carregada por partículas chamadas bósons W e Z. A força nuclear forte, que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo dos átomos, é carregada por partículas chamadas gluons. Todas essas partículas foram detectadas, estudadas, medidas. E para a gravidade, a teoria prevê a existência de uma partícula chamada graviton, mas nenhum experimento jamais a detectou. O problema é que a gravidade é uma força extraordinariamente fraca. Não fraca no sentido de que não consiga fazer coisas impressionantes, afinal ela mantém planetas em órbita, mantém galáxias inteiras unidas, governa o destino do universo, mas fraca em termos de intensidade por unidade de massa e distância comparada com as outras forças. A força eletromagnética é 42 ordens de magnitude mais forte do que a gravidade. 42 ordens de magnitude significa 10 elevado à 42ª potência. É um número tão absurdo que a mente humana não consegue visualizá-lo diretamente. Há uma demonstração intuitiva maravilhosa desse fato que qualquer pessoa pode fazer agora mesmo. Vá lá fora, encontre uma pedra no chão, abaixe e pegue essa pedra. Você acabou de vencer a gravidade de todo o planeta Terra com o esforço dos seus músculos. A Terra inteira, com seus 6 septilhões de quilogramas de massa, estava puxando aquela pedra para baixo, e você, com um simples movimento do braço, contrariou essa força. Isso porque os músculos do seu braço usam forças eletromagnéticas, que são as mesmas forças que mantêm átomos e moléculas juntos, e essas forças são 42 ordens de magnitude mais fortes. Você literalmente venceu um planeta toda vez que pegou qualquer coisa do chão. Esse desequilíbrio entre a força da gravidade e as outras forças tem uma consequência importante para a detecção do graviton. A energia de cada graviton individual seria tão baixa que qualquer detector que tentássemos construir seria incapaz de distingui-lo do ruído de fundo. Seria como tentar ouvir uma formiga respirando do outro lado do mundo. Não é impossível em princípio, mas tecnologicamente estamos muito além de qualquer coisa que poderíamos construir hoje. E por isso, apesar de termos detectado ondas gravitacionais, que são oscilações no tecido do espaço-tempo causadas por eventos cósmicos violentos, como colisões de buracos negros, e apesar dessas detecções serem consistentes com a existência do graviton, da mesma forma que ondas na água são consistentes com a existência de moléculas de água, a partícula em si permanece não detectada, hipotética, o filho desaparecido da física quântica. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda, uma questão que alguns físicos consideram a mais profunda de todas. O que é o tempo? Não no sentido de como medimos o tempo, não no sentido de por que o tempo flui em uma direção e não em outra, embora essas também sejam questões fascinantes, mas no sentido mais fundamental. O tempo é uma dimensão, como as 3 dimensões espaciais, ou é outra coisa completamente diferente? A física atual trata o tempo como uma dimensão. Vivemos em um universo de 4 dimensões, 3 dimensões espaciais, que são comprimento, largura e altura, e uma dimensão temporal. Juntos, esses 4 formam o espaço-tempo, a estrutura sobre a qual toda a física que conhecemos opera. E nesse contexto, perguntar se o tempo é uma dimensão parece ter uma resposta direta. Sim, é. Mas há algo profundamente diferente sobre o tempo em comparação com as dimensões espaciais. E essa diferença sugere que talvez a categorização simples de dimensão não capture completamente a natureza do tempo. Nas dimensões espaciais, você tem liberdade total de movimento. Você pode se mover para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. E pode fazer isso na velocidade que quiser, pode parar quando quiser, pode inverter a direção quando quiser. No tempo, você não tem nada disso.
Você está preso no presente. Não pode se mover para o passado. Não pode se mover para o futuro, pelo menos não independentemente do fluxo normal do tempo. Está num trilho que corre em uma única direção, e você não tem controle nenhum sobre a velocidade ou a direção. Alguém poderia argumentar que isso torna o tempo menos parecido com uma dimensão e mais parecido com um campo. Um campo, na física, é uma quantidade que tem um valor em cada ponto do espaço. E esse valor pode variar e pode ser influenciado por outras coisas. A gravidade é um campo. O campo eletromagnético é um campo. E o tempo, nessa visão, seria um campo que permeia todo o espaço, que pode ser distorcido e afetado pela presença de massa e energia, da mesma forma que a gravidade afeta o espaço, mas que tem propriedades únicas que não se encaixam completamente na categoria dimensional. A ideia não é absurda. A relatividade geral de Einstein já nos mostrou que o tempo não é uniforme, que ele corre mais devagar perto de grandes massas, que ele é afetado pela gravidade. Se você ficasse um ano orbitando muito próximo de um buraco negro massivo e um amigo ficasse aqui na Terra durante esse mesmo período, quando você voltasse, descobriria que o seu amigo envelheceu muito mais do que você. Para você passaria menos tempo subjetivo do que para ele, mesmo que vocês tivessem partido juntos e você tivesse retornado ao mesmo ponto. O tempo passou de formas diferentes para os dois, e a diferença foi causada pela gravidade. Isso faz o tempo parecer muito mais com algo maleável, algo que pode ser esticado e comprimido, algo que responde ao ambiente físico ao seu redor, da mesma forma que campos físicos respondem. É uma ideia que vale a pena explorar mais profundamente, e que provavelmente vai ocupar físicos e filósofos por muitas décadas ainda. Mas se o tempo é algo que podemos teoricamente entender melhor, e talvez até manipular no futuro, o que isso significa para as possibilidades que se abrem? Se você pudesse se mover no tempo com a mesma liberdade com que se move no espaço, toda a sua linha temporal estaria acessível. Você poderia ir ao passado, revisitar eventos, entender como as coisas aconteceram. Poderia ir ao futuro, ver como as escolhas de hoje se desenrolam em décadas e séculos. A história da humanidade deixaria de ser um registro imóvel e se tornaria um terreno vivo que você poderia explorar. Mas voltemos para o espaço, porque há algo sobre a estrutura do universo em larga escala que ainda não discutimos e que é essencial para entender onde estamos e para onde vamos. Estou falando da expansão do universo, da aceleração dessa expansão e da questão de como galáxias podem colidir em um universo que está se expandindo. O universo está se expandindo. Isso é um fato estabelecido desde que Edwin Hubble, nos anos 20 do século passado, observou que as galáxias distantes estão se afastando de nós e que quanto mais distante está a galáxia, mais rápido ela se afasta. Esse afastamento é medido pelo redshift, que é o avermelhamento da luz. Quando uma fonte de luz se afasta de você, os comprimentos de onda da luz que ela emite ficam esticados, se deslocam para o vermelho do espectro. É o mesmo fenômeno acústico que você percebe quando um carro com sirene passa por você e o tom muda, só que para a luz em vez de som. A descoberta ainda mais surpreendente veio em 1998, quando dois grupos independentes de astrônomos observando supernovas distantes descobriram que o universo não está apenas se expandindo, está se expandindo cada vez mais rápido. A expansão está acelerando. Isso foi tão inesperado que os próprios astrônomos não acreditaram nos seus dados inicialmente. A expansão acelerada implica que existe alguma forma de energia que permeia o espaço vazio e que está empurrando o universo para se expandir mais e mais rapidamente. Essa energia é chamada de energia escura e é o maior mistério da física moderna. Nós sabemos que ela existe porque sem ela as observações não fazem sentido, mas não sabemos o que ela é, de onde vem ou como funciona. A energia escura corresponde a aproximadamente 68% de toda a energia do universo. Quando você adiciona a matéria escura, que é outra forma de matéria que não emite nem absorve luz, mas que pode ser detectada pelos seus efeitos gravitacionais,
você chega a cerca de 95% do conteúdo total do universo sendo composto de coisas que não entendemos. Toda a matéria normal, todas as estrelas, planetas, galáxias, nuvens de gás, tudo que já observamos diretamente, corresponde a apenas 5% do universo. Nós somos literalmente a parte minúscula, a espuma na superfície de um oceano que não conseguimos ver. Agora, nesse universo em expansão acelerada, como é possível que duas galáxias se colidam? Se tudo está se afastando de tudo, por que a Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando e vão colidir em alguns bilhões de anos? A resposta está nas escalas de distância. O ritmo de expansão do universo varia com a distância. Duas galáxias muito distantes se afastam muito rapidamente, mas a expansão do universo entre dois pontos próximos é muito menor. É como uma malha elástica que está sendo esticada. Se você marca dois pontos muito próximos nessa malha, eles se afastam um pouco. Se você marca dois pontos muito distantes, eles se afastam muito. E se esses dois pontos próximos tiverem alguma velocidade peculiar em relação um ao outro, se eles estiverem se movendo um em direção ao outro por atração gravitacional, essa velocidade peculiar pode ser maior do que a taxa de expansão que os separaria, e eles acabam se aproximando apesar da expansão. É exatamente isso que acontece com a Via Láctea e Andrômeda. As duas galáxias estão suficientemente próximas entre si que a atração gravitacional que sentem uma da outra é maior do que a taxa de expansão do espaço que as separa. Elas estão se movendo uma em direção à outra a cerca de 110 km por segundo e em aproximadamente 4 bilhões de anos vão colidir. Mas aqui está uma coisa interessante sobre colisões de galáxias. Elas não são como colisões de bolas de bilhar. As galáxias são feitas principalmente de espaço vazio. As estrelas dentro das galáxias estão tão espaçadas umas das outras que quando duas galáxias colidem, é estatisticamente muito improvável que duas estrelas individuais se choquem. O que acontece é um espetáculo gravitacional de dimensões inimagináveis. As duas galáxias atravessam uma a outra. As órbitas das estrelas são perturbadas pelos campos gravitacionais combinados, e ao longo de bilhões de anos, as duas estruturas se fundem em uma única galáxia elíptica maior. Para qualquer ser que existisse nesses mundos, se existirem, a colisão provavelmente seria indetectável em escala humana de tempo. A noite ficaria mais cheia de estrelas à medida que as duas galáxias se aproximam. O céu noturno mudaria radicalmente ao longo de milhões de anos, mas no espaço de uma vida humana, nada pareceria estar acontecendo. É um processo tão lento que levaria uma eternidade para qualquer observador mortal. Porém, a aceleração da expansão do universo muda o destino de tudo a longo prazo. Se a energia escura continuar fazendo o que está fazendo, acelerando a expansão indefinidamente, chega um ponto onde essa expansão será rápida o suficiente para superar qualquer força gravitacional, em qualquer escala. Primeiro, galáxias que hoje estão se atraindo serão separadas pela expansão. Depois, dentro das galáxias remanescentes, a expansão superará a gravidade que une as estrelas e os sistemas estelares serão desmembrados. A seguir, a expansão superará as forças que mantêm planetas orbitando estrelas, e os planetas serão arrancados de suas órbitas. Depois, a expansão superará as forças que mantêm os próprios planetas e estrelas coesos, e eles serão literalmente rasgados à parte. E, eventualmente, a expansão será rápida o suficiente para superar as forças que mantêm os átomos unidos, e a própria matéria se dissolverá. Esse cenário tem um nome poético e aterrorizante: o Grande Rasgo. O Grande Rasgo é uma das possibilidades para o destino final do universo. Não é o único cenário e nem sabemos com certeza se é o que vai acontecer, porque depende de como a energia escura se comporta ao longo do tempo. E sobre isso não sabemos quase nada. Mas é uma possibilidade que a física permite, e é uma das mais perturbadoras de contemplar. Pensando nisso, pensando no destino do universo em largas escalas de tempo, começa a emergir uma questão filosófica profunda. Por que o universo é organizado da forma como é? Por que as constantes físicas têm os valores que têm?
Por que a gravidade é tão fraca comparada ao eletromagnetismo? Por que a velocidade da luz é o que é? Porque o universo começou com as condições iniciais que permitiram a formação de estrelas e galáxias e planetas, e eventualmente vida. Esse conjunto de perguntas é às vezes chamado de problema do ajuste fino do universo. E a observação perturbadora é que se qualquer uma das constantes físicas fundamentais fosse ligeiramente diferente, se a gravidade fosse um pouco mais forte ou mais fraca, se a constante cosmológica tivesse um valor ligeiramente diferente, se a força nuclear forte fosse um pouquinho diferente, o universo seria radicalmente diferente. Estrelas não se formariam, ou formariam, mas queimariam muito rapidamente, ou colapsariam muito cedo. Átomos complexos não poderiam se formar, química orgânica seria impossível, vida seria impossível. Existem basicamente duas atitudes filosóficas diante disso. A primeira é que o universo foi criado ou ajustado de alguma forma para permitir a existência de vida, que os valores das constantes não são acidentais. A segunda é que existem infinitos universos com todos os valores possíveis para todas as constantes físicas, e nós, obviamente, habitamos aquele com os valores que permitem a nossa existência, porque em todos os outros não existiria ninguém para fazer a pergunta. Essa segunda abordagem é chamada de princípio antrópico, e há versões fracas e fortes dela, com graus variados de poder explicativo e de aceitação na comunidade científica. Mas independente de qual dessas atitudes você prefira, ou se prefere uma terceira que ainda não foi formulada, há algo de humilhante e ao mesmo tempo elevador na constatação de que somos feitos do mesmo material que as estrelas, que os átomos de carbono no seu corpo foram forjados no interior de estrelas massivas que explodiram bilhões de anos atrás e espalharam seus entranhas pelo espaço, que o ferro no seu sangue veio de supernovas, que a água que compõe a maior parte do seu corpo pode ter chegado à Terra em cometas que viajavam pelo espaço profundo. Você não é uma criatura externa ao universo olhando para dentro. Você é o universo olhando para si mesmo. Há uma ideia dentro da relatividade especial de Einstein que demonstra essa interconexão de forma matemática precisa. A ideia é a de invariância. Quando dois observadores diferentes observam o mesmo evento físico, eles podem discordar sobre muitas coisas. Podem discordar sobre quando o evento aconteceu, porque o tempo é relativo e corre de forma diferente dependendo do estado de movimento de cada observador. Podem discordar sobre onde aconteceu, porque o espaço também é relativo. Podem discordar sobre a energia envolvida, sobre o momento linear, sobre praticamente tudo. Mas há algo sobre o qual eles concordarão sempre, independente de como estejam se movendo: a velocidade da luz. Isso é um dos fatos mais estranhos e contraintuitivos de toda a física. Não importa se você está parado e uma fonte de luz se move em direção a você, ou se você está correndo na mesma direção que a luz. Não importa se a fonte de luz está se afastando de você ou se movendo perpendicularmente a você. Em qualquer situação, a velocidade medida da luz será sempre a mesma, 300.000 quilômetros por segundo. Isso parece impossível. Pelo senso comum, se você está correndo na mesma direção que a luz, deveria medir uma velocidade menor. Se a luz está vindo em direção a você e você está correndo em direção a ela, deveria medir uma velocidade maior. Mas não, nunca. A velocidade da luz é invariante. E toda a relatividade especial de Einstein emerge disso. Todo o fato de que o tempo corre mais devagar para objetos em movimento, de que objetos em movimento ficam menores na direção do movimento, de que a energia e a massa são equivalentes pela famosa equação que relaciona energia com massa e velocidade da luz, tudo isso emerge da constatação de que a velocidade da luz é sempre a mesma para qualquer observador, mas a invariância vai além da velocidade da luz. Há combinações de quantidades no espaço-tempo que são invariantes, que são as mesmas para todos os observadores, independente de como estejam se movendo. Você pode pensar nisso como um triângulo. Se você tem um triângulo retângulo,
A hipotenusa tem um comprimento determinado pelos dois catetos. Se você mudar os comprimentos dos dois catetos, a hipotenusa muda também. Mas para qualquer configuração específica de catetos, a hipotenusa tem um valor específico. E esse valor da hipotenusa é o invariante. No espaço-tempo relativístico há uma quantidade análoga. Um observador pode dizer que um evento durou tanto tempo e aconteceu a tal distância. Outro observador, se movendo de forma diferente, vai dizer que durou outro tempo e aconteceu a outra distância. Mas se você combinar os dois, o intervalo espaço-temporal, que é uma combinação específica do tempo e da distância espacial, esse intervalo será o mesmo para ambos os observadores. Essa é a hipotenusa do triângulo relativístico. Essa é a invariante que sobrevive à relatividade do espaço e do tempo individualmente. Essas invariantes são matematicamente preciosas, porque são o ponto de apoio para traduzir descrições entre um sistema de referência e outro. Se você quer entender como um fenômeno que um observador descreve de um jeito é descrito por outro observador que está se movendo diferentemente, as invariantes são o fio condutor, são as quantidades que permitem a tradução. E compreendê-las é compreender algo profundo sobre a estrutura do universo. E se você continuar puxando esse fio, você chega inevitavelmente a questões sobre a informação. O que é informação? Como ela se comporta no universo? Pode a informação ser destruída? A informação, no sentido físico, é a diferença. Um sistema contém informação se suas partes podem estar em estados diferentes umas das outras. Um fio de metal que é perfeitamente uniforme, que tem a mesma composição e estrutura em cada ponto, ao longo de todo o seu comprimento, não carrega informação porque não há variação, não há diferença de um ponto ao outro. Um jornal impresso carrega enorme quantidade de informação porque em cada ponto há ou uma mancha de tinta, ou o branco do papel, e o padrão dessas manchas é diferente em cada local. Isso tem uma consequência interessante. 2 jornais idênticos não têm o dobro de informação de um jornal. Eles têm exatamente a mesma informação repetida 2 vezes, mas informação nova é 0. 2 jornais diferentes têm o dobro de informação de um único jornal. A informação está na diferença, na variação, não na repetição. E no universo físico, a informação tem uma propriedade especial que a física ainda está debatendo. Ela pode ser destruída. A mecânica quântica tradicional diz que não. Diz que o universo é governado por leis reversíveis, que qualquer processo pode, em princípio, ser revertido, e que a informação é sempre conservada, embora possa ser transformada, codificada de formas diferentes, espalhada por sistemas maiores de formas difíceis de rastrear, mas nunca genuinamente destruída. Mas os buracos negros colocam um problema sério nisso. Se você joga um livro para dentro de um buraco negro, toda a informação contida naquele livro, todas as palavras, todas as frases, toda a história que estava impressa naquelas páginas, parece que vai junto para dentro do buraco negro e some para sempre quando o buraco negro eventualmente evapora pela radiação de Hawking. Isso é o paradoxo da informação dos buracos negros, e é um dos problemas não resolvidos mais importantes da física teórica contemporânea. Stephen Hawking, que passou décadas argumentando que a informação era de fato destruída pelos buracos negros, eventualmente concedeu que provavelmente não é. Que provavelmente há algum mecanismo pelo qual a informação escapa do buraco negro de forma codificada na radiação que ele emite. Mas o mecanismo exato ainda não está claro e a questão ainda está em aberto. Mas há algo ainda mais fundamental que emerge quando você pensa sobre a informação e o universo, algo que conecta tudo o que discutimos até agora. O universo, ao longo do tempo, foi se tornando mais complexo. Começou como uma sopa quase uniforme de partículas elementares. Evoluiu para átomos, depois para nuvens de gás, depois para estrelas, depois para sistemas planetários, depois para moléculas orgânicas, depois para a vida, depois para a consciência. Cada etapa nessa progressão representa mais informação, mais complexidade, mais estrutura emergindo de onde havia apenas
uniformidade. Que essa tendência à complexidade crescente, em aparente contradição com a lei da termodinâmica, que diz que a desordem do universo sempre aumenta, é algo que os físicos ainda estão tentando entender completamente. A chave está em perceber que a lei da termodinâmica sobre desordem crescente se aplica ao universo como um todo, mas localmente podem surgir ilhas de ordem e complexidade à custa de um aumento maior de desordem ao redor. A vida é exatamente isso. Uma ilha de complexidade extraordinária que mantém sua estrutura consumindo energia e produzindo entropia, aumentando a desordem total do ambiente ao redor, enquanto mantém sua própria ordem interna. Nós somos estruturas altamente organizadas que sobrevivem ao pagar o preço de aumentar a desordem total do universo ao nosso redor. E quando você pensa no Sol como a nossa fonte de energia, como o que mantém essa ilha de complexidade chamada vida na Terra, você vê a elegância profunda da situação. O Sol queima hidrogênio, que é uma forma de energia altamente organizada, e produz luz e calor que espalhamos pelo espaço como entropia. Nós, na Terra, capturamos uma fração infinitesimal dessa energia e a usamos para manter nossas estruturas complexas organizadas. Plantas capturam energia solar e constroem açúcares, proteínas, membranas celulares. Animais comem plantas e usam essa energia para mover músculos, disparar neurônios, manter a temperatura corporal. E tudo isso, no balanço final, contribui para o aumento total da entropia do universo. Somos ripples de complexidade em um oceano de entropia crescente, sustentados pela luz de uma estrela que tem mais 5 bilhões de anos de combustível restante, orbitando o centro de uma galáxia que vai colidir com Andrômeda em 4 bilhões de anos. Num universo que tem 138 bilhões de anos de vida e um futuro que pode se estender por trilhões de anos ou terminar num grande rasgo, ou num colapso, ou em algum destino que ainda não imaginamos. E nesse cenário vasto e vertiginoso, você poderia perguntar: qual é o ponto? Qual é o sentido de tudo isso? Se o universo vai acabar de qualquer forma, se as estrelas vão apagar, e as galáxias vão se dissolver, e a matéria vai se fragmentar, qual é o sentido de qualquer coisa? E aqui está algo que a ciência, por si só, não pode responder, porque é uma questão de valor e não de fato. Mas há algo que a ciência pode oferecer que é próximo de uma resposta. A complexidade que emergiu ao longo de bilhões de anos de evolução cósmica culminou pelo menos num pequeno planeta, ao redor de uma estrela mediana numa galáxia comum, na capacidade de compreender. A matéria do universo ganhou a capacidade de olhar para si mesma e perguntar: por que existo? Como funciono? O que vai acontecer comigo? Isso é extraordinário, não por qualquer razão mística ou sobrenatural, mas pelo simples fato de que é espantoso. O universo gastou bilhões de anos construindo as condições para que estrelas explodissem e espalhassem carbono e oxigênio e ferro pelo espaço, para que esse material se condensasse em novos sistemas planetários, para que a química orgânica produzisse as primeiras moléculas replicantes, para que a evolução molasse ao longo de bilhões de anos as estruturas neurais que permitem a cognição, para que finalmente a linguagem e a matemática emergissem como ferramentas que permitem codificar e transmitir compreensão de geração em geração. E o resultado disso tudo é que hoje existe um ser de carne e osso que consegue calcular a trajetória de uma sonda espacial lançada décadas atrás e prever onde ela estará com precisão de quilômetros, que consegue inferir a existência de buracos negros a partir de perturbações no movimento de estrelas ao redor de um centro galáctico, que consegue medir a expansão do universo observando o avermelhamento da luz de galáxias a bilhões de anos-luz, que consegue formular equações que descrevem o comportamento da matéria em condições que existiram nos primeiros segundos após o Big Bang, condições que nunca mais existiram no universo desde então. Isso é o que a ciência é. Não apenas um conjunto de fatos, ou um método de resolver problemas práticos, embora seja também essas coisas. A ciência é a tentativa sistemática do universo de se entender através das criaturas que ele mesmo construiu. É a consciência cósmica
tentando se conhecer. E nessa perspectiva, cada descoberta científica, não importa quão pequena, não importa quão técnica, não importa quão afastada das preocupações cotidianas, representa algo de valor intrínseco. Quando um físico passa décadas tentando detectar o graviton e falha, isso não é uma derrota. É o universo aprendendo o que não funciona, refinando a sua compreensão, aproximando-se da resposta. Quando um astrônomo passa horas numa noite fria, catalogando galáxias distantes, não está perdendo tempo, está expandindo o mapa do que existe, está preenchendo um espaço em branco no retrato do cosmos. E há algo de democrático e universal nessa empreitada. A física não é a ciência da Europa ou da América do Norte. A gravidade funciona da mesma forma no Brasil, na China, na Índia, em qualquer lugar do universo que você possa nomear. As equações de Maxwell são verdadeiras em qualquer galáxia. A constante de Planck tem o mesmo valor em qualquer laboratório do universo. A ciência é o único sistema de conhecimento que transcende completamente as culturas, as línguas, as histórias particulares de povos específicos e produz verdades que são verdades em qualquer lugar e em qualquer tempo. Isso não significa que a ciência seja neutra em termos humanos. A forma como ela é praticada, quem tem acesso a ela, que perguntas são feitas, que perguntas são financiadas, essas coisas são profundamente humanas e, portanto, profundamente políticas e culturais. Mas o conhecimento em si, quando obtido com rigor, quando verificado e replicado, transcende essas contingências humanas, e há uma humildade necessária que vem com a prática séria da ciência. Quanto mais você sabe, mais você percebe o quanto não sabe. A fronteira do conhecimento não é uma parede que você derruba e fica do outro lado, com tudo resolvido. É uma fronteira que se expande, e a cada passo que você dá para frente, você percebe que a fronteira se expandiu na mesma medida e há tanto ou mais do que você não entende agora do que havia antes. Isso não é desanimador. É fascinante. É a garantia de que nunca vai faltar trabalho para quem quiser entender o universo. Pense nos buracos negros. Por décadas, foram uma previsão teórica da relatividade geral de Einstein, que muitos físicos achavam que eram apenas um artefato matemático sem correspondência na realidade. Então, começamos a detectar evidências indiretamente. Depois, detectamos um buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia, pelo movimento de estrelas ao redor de um objeto invisível. Depois, fotografamos um pela primeira vez. E mesmo assim, com toda essa evidência acumulada, com toda essa compreensão, há aspectos dos buracos negros que ainda são completamente misteriosos. O que acontece com a informação que entra? O que existe no centro, no ponto de singularidade, onde as equações param de funcionar? Como reconciliar a física dos buracos negros com a mecânica quântica? Essas perguntas estão abertas. E enquanto essas perguntas estão abertas, enquanto há mistérios genuínos na fronteira do conhecimento, cada telescópio maior que construímos, cada detector de ondas gravitacionais mais sensível que desenvolvemos, cada acelerador de partículas mais poderoso que ligamos, é um instrumento para ouvir o universo contar a sua história. É como se o universo estivesse sussurrando continuamente os seus segredos, e nós fôssemos construindo ouvidos cada vez melhores para ouvi-lo. E a história que ele conta é mais rica, mais estranha, mais surpreendente e mais bela do que qualquer coisa que poderíamos ter inventado, sem a disciplina de olhar para a realidade e aceitar o que ela nos diz, mesmo quando contradiz o senso comum, mesmo quando choca nossas intuições construídas para um mundo de tamanhos médios e velocidades baixas, mesmo quando revela que 95% do universo é algo que não sabemos o que é. Ao longo de todo esse percurso, de Michael Faraday passando um fio por um campo magnético, no século XIX, a físicos tentando fotografar a sombra de um buraco negro no século XXI, o fio condutor é o mesmo. A curiosidade humana, a recusa em aceitar que as coisas são como parecem, sem investigar mais profundamente, a disposição de seguir os dados onde eles levam mesmo que levem a lugares desconfortáveis.
E essa curiosidade, essa disposição de fazer perguntas e não aceitar respostas fáceis, é provavelmente o recurso mais valioso que a humanidade tem. Não o petróleo, não o ouro, não qualquer matéria-prima que você possa extrair do solo. A capacidade de fazer perguntas melhores é o que nos trouxe até aqui e o que vai determinar para onde vamos. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é sobre buracos negros ou gravitons, ou a expansão do universo, embora todas essas perguntas sejam fascinantes. A pergunta mais importante é sobre como usamos o entendimento que acumulamos. Um planeta com a tecnologia que temos hoje e com a sabedoria que poderíamos ter sobre como usá-la de forma sustentável e equitativa seria um planeta muito diferente do que temos. A ciência nos deu as ferramentas. O que fazemos com elas é uma pergunta humana, não científica. Mas há esperança, porque a mesma espécie que gastou séculos queimando combustíveis fósseis está agora desenvolvendo fazendas solares espaciais para capturar a energia pura de uma estrela. A mesma espécie que mal conseguia imaginar a estrutura de um átomo há 100 anos está agora mapeando a estrutura do cosmos em escalas de bilhões de anos-luz. A mesma espécie que olhava para o céu noturno com admiração e medo está agora enviando sondas a Plutão, detectando ondas gravitacionais de colisões de buracos negros a 1 bilhão de anos-luz, e fotografando o coração de galáxias distantes. A trajetória é de expansão. A trajetória é de perguntas cada vez maiores sendo respondidas e perguntas ainda maiores emergindo das respostas. A trajetória é de um universo que gastou bilhões de anos evoluindo na direção de criaturas capazes de compreendê-lo. E agora, essas criaturas estão começando, muito timidamente, a fazer jus ao presente que receberam. E quando você sai à noite e olha para o céu, quando você vê aquelas manchas de luz que são estrelas, quando você sabe que cada uma delas é um sol que pode ter planetas orbitando ao redor, que alguns desses planetas podem ter água, que alguns podem ter química orgânica, que alguns podem ter vida, que alguns podem ter criaturas que também olham para o céu e fazem perguntas, quando você sabe que a luz que chega aos seus olhos saiu dessas estrelas há anos, décadas, séculos, milênios, que você está literalmente olhando para o passado, que o universo que você vê não é o universo como ele é agora, mas como ele era quando essa luz foi emitida. Quando você sabe que no centro da nossa galáxia há um buraco negro com 4 milhões de massas solares que dobra o espaço-tempo ao redor de si, de formas que a nossa intuição não consegue acompanhar, quando você sabe que em 4 bilhões de anos outra galáxia vai se fundir com a nossa, num espetáculo gravitacional de proporções que nunca existiram nesta parte do cosmos desde o Big Bang, quando você sabe tudo isso e ainda assim consegue olhar para cima com algo além de vertigem, com algo parecido com gratidão, com algo parecido com maravilha, então você entendeu o que a ciência é. Não apenas um conjunto de ferramentas ou fatos, uma forma de estar no universo. Uma forma de reconhecer que somos parte de algo incomensuravelmente maior do que nós mesmos, e que isso, longe de nos diminuir, nos eleva. Esse é o presente que a física, a astronomia, a astrofísica, toda essa longa tradição de pessoas que olharam para o universo com curiosidade e rigor, esse é o presente que elas nos deram. E a única forma digna de receber esse presente é continuar fazendo perguntas, continuar olhando, continuar perguntando o que está além, continuar não se satisfazendo com respostas fáceis, continuar tendo a coragem de dizer, não sei, mas quero descobrir, porque no universo a ignorância honesta é o ponto de partida de todo o conhecimento real. E o conhecimento real é o único tipo que dura. Falando em conhecimento que dura, há outro aspecto do universo que merece atenção especial e que conecta a física com algo muito mais próximo do nosso cotidiano do que estrelas e buracos negros. Estou falando de galáxias e da questão aparentemente simples, mas tecnicamente rica, de como elas giram, em que direção giram e o que isso nos diz sobre a estrutura do universo. As galáxias espirais, como a nossa Via Láctea,
são estruturas extraordinariamente ordenadas em comparação com as galáxias elípticas. Uma galáxia espiral tem um disco plano de estrelas, gás e poeira, com braços espirais se desenrolando a partir de um núcleo central mais denso. Todas as estrelas nesse disco orbitam ao redor do centro galáctico, mais ou menos na mesma direção, mais ou menos no mesmo plano, como um imenso carrossel cósmico com bilhões de assentos. A Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas fazendo exatamente isso, em um disco de aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro e apenas 1000 anos-luz de espessura. E esse disco tem uma característica observacional que faz toda a diferença. Você pode ver qual lado está se aproximando de você e qual lado está se afastando. Mesmo quando uma galáxia está de lado, de perfil, de forma que você não consegue ver a face do disco, mas apenas a borda, você ainda consegue determinar o sentido de rotação. Como? Pelo mesmo fenômeno que já mencionamos no contexto da expansão do universo, o deslocamento Doppler. O lado da galáxia que está girando em direção a você vai ter sua luz azulada, deslocada para comprimentos de onda menores, porque as estrelas estão se aproximando. O lado que está girando para longe de você vai ter sua luz avermelhada, deslocada para comprimentos de onda maiores. Você pode pegar um espectro da galáxia, que é como separar a luz em suas componentes de diferentes comprimentos de onda, como um prisma separa a luz branca em arco-íris, e ver claramente um lado mais azul e o outro mais vermelho. E pronto. Sentido de rotação determinado mesmo sem ver a face. Isso é incrivelmente poderoso e levou a uma questão fascinante na astrofísica observacional. Será que as galáxias espirais têm uma preferência de rotação? Será que há mais galáxias girando no sentido horário do que no anti-horário, ou vice-versa, quando observadas de determinado ângulo? À primeira vista, a expectativa seria que não. Se o universo é isotrópico, o que significa que não há nenhuma direção privilegiada, então para cada galáxia girando de uma forma, deveria haver uma girando da forma oposta. E no cômputo total haveria um equilíbrio perfeito. Cientistas coletaram catálogos de milhares de galáxias e pediram a anotadores humanos que determinassem o sentido de rotação de cada uma. E o resultado inicial foi perturbador. Havia uma assimetria. Mais galáxias pareciam girar em um sentido do que no outro. Teóricos imediatamente começaram a especular sobre o significado disso. Talvez houvesse um momento angular residual do Big Bang, alguma rotação inicial do universo que se preservou até hoje. Talvez o universo não fosse tão isotrópico quanto pensávamos. As teorias proliferaram, mas então alguém teve uma ideia elegante. E se o problema não fosse físico, mas psicológico? E se os seres humanos tivessem uma tendência visual de perceber determinado sentido de rotação mais facilmente do que o oposto? Para testar isso, pegaram as mesmas fotografias de galáxias, criaram versões espelhadas delas e pediram a outro grupo de pessoas que determinasse o sentido de rotação. Se não houvesse viés humano, o grupo que viu as imagens espelhadas deveria apontar a mesma assimetria, só que no sentido inverso. Mas não foi o que aconteceu. O grupo que viu as imagens espelhadas também apontou maioria no mesmo sentido, o que demonstrou que o problema era de percepção humana, não de física. Os olhos humanos, ou talvez os cérebros humanos, têm uma preferência por identificar um sentido de rotação em detrimento do outro. A conclusão foi que os dados originais eram contaminados por esse viés e a assimetria real provavelmente não existia. E a resposta para esse problema foi substituir os anotadores humanos por algoritmos de inteligência artificial, por computadores treinados para identificar o sentido de rotação sem o viés perceptual humano. Os computadores fizeram o mesmo trabalho sem a tendência humana, e o resultado foi muito mais consistente com o universo isotrópico esperado. Mas a história não termina aí. Mais recentemente, usando métodos ainda mais sofisticados e analisando seções específicas do céu, alguns grupos de pesquisa encontraram evidências tentativas de que em determinadas regiões do universo há um ligeiro excesso de galáxias girando em uma direção,
em comparação com a outra. Isso não foi confirmado definitivamente. Outros grupos de pesquisa têm discutido a robustez dos resultados, e toda a comunidade científica está contendo a respiração, verificando os dados de ângulos diferentes. Porque se for real, se realmente houver uma preferência direcional em alguma região do universo, isso seria uma descoberta de importância extraordinária sobre a estrutura do cosmos em larga escala. É exatamente por isso que a ciência funciona como funciona. Não é um processo em que um cientista tem uma ideia e pronto, está resolvido. É um processo de verificação e replicação e questionamento e revisão que pode levar décadas antes de qualquer resultado ser aceito com confiança. O ceticismo não é um obstáculo à ciência, é a sua proteção. É o mecanismo que separa o que é genuinamente verdadeiro do que parece verdadeiro, mas não é. E há algo profundamente importante nisso para a forma como a sociedade deveria tratar o conhecimento científico em geral. O processo científico tem verificações e balanços incorporados. Os resultados precisam ser publicados de forma que outros pesquisadores possam verificá-los. Os métodos precisam ser transparentes o suficiente para que outros possam tentar replicar os experimentos. Quando há conflito entre diferentes grupos pesquisando a mesma coisa, o conflito é resolvido por mais dados, por experimentos melhores, por análises mais rigorosas. Não por autoridade, não por votação, não por qual lado tem mais recursos de propaganda. Isso não significa que a ciência seja perfeita. Cientistas são humanos e cometem erros, têm preconceitos, às vezes defendem posições com mais fervor do que a evidência justifica. Mas o sistema, quando funciona bem, tem mecanismos para se autocorrigir ao longo do tempo. A história da ciência é uma história de correções, de ideias que pareciam corretas e foram revisadas quando evidências melhores surgiram, de modelos que funcionavam bem em determinados contextos e foram expandidos ou substituídos quando descobrimos que o universo era mais complicado do que pensávamos. Newton descreveu a gravidade de uma forma que funcionou magnificamente por 2 séculos e ainda funciona para a maioria das aplicações práticas. Mas Einstein mostrou que a descrição de Newton era uma aproximação, válida para campos gravitacionais fracos e velocidades baixas, mas que quebrava em condições extremas. E, eventualmente, alguém vai mostrar que a relatividade de Einstein também é uma aproximação, válida em determinados regimes, mas precisando de correção em outros, especialmente onde a gravidade encontra a mecânica quântica. Isso não invalida Newton nem Einstein. Mostra que cada teoria captura algo real sobre a natureza, e que cada teoria será eventualmente incorporada em uma teoria mais abrangente que capture ainda mais. Esse processo de ampliação do escopo é talvez a característica mais notável do empreendimento científico. Começamos tentando entender queda de pedras e movimentos de planetas. Acabamos descobrindo que as mesmas leis se aplicam às estrelas mais distantes. Começamos tentando entender eletricidade e magnetismo. Acabamos descobrindo que são aspectos de uma única força eletromagnética. Começamos tentando entender as partículas dentro do núcleo atômico. Acabamos descobrindo quarks e gluons e uma força nuclear forte, descrita por uma teoria chamada cromodinâmica quântica. E o horizonte sempre recua quando nos aproximamos, mostrando mais país a explorar além. Há uma pergunta que às vezes é feita com alguma ansiedade. Chegará um dia em que a física estará completa, em que todas as perguntas fundamentais terão sido respondidas e não haverá mais nada para descobrir? A resposta honesta é que não sabemos, mas a história sugere que não. Cada vez que achamos que estamos chegando perto de um fim, o universo nos surpreende com algo completamente inesperado. No final do século XIX, havia uma sensação entre alguns físicos de que a física estava quase completa, que restavam apenas alguns detalhes para resolver. Então vieram a relatividade especial, a relatividade geral, a mecânica quântica, e o universo se revelou infinitamente mais rico e estranho do que qualquer um tinha imaginado. Hoje, a física teórica está diante de questões que parecem ainda mais fundamentais
e ainda mais resistentes. A reconciliação entre a relatividade geral e a mecânica quântica, que são as duas teorias mais bem verificadas que temos e que, no entanto, parecem incompatíveis em condições extremas, é o problema central da física teórica há décadas. A natureza da matéria escura e da energia escura, que juntas representam 95% do universo, é completamente desconhecida. A questão de por que o universo tem muito mais matéria do que antimatéria, o que é necessário para que qualquer coisa sólida exista, incluindo nós, ainda não tem resposta satisfatória. Essas não são questões de detalhe, são questões de fundamento. São questões que, quando respondidas, vão mudar completamente nossa compreensão do que o universo é feito, como funciona e quais são as suas possibilidades. E as respostas vão emergir do mesmo processo que produziu todas as outras. Observações cuidadosas, teorias audaciosas, verificação rigorosa, debate honesto e a disposição coletiva de seguir os dados onde eles levam. E há algo de profundamente humano nisso também. A busca por compreensão não começa nos laboratórios ou nos observatórios. Começa na curiosidade de uma criança que pergunta por que o céu é azul, ou por que as estrelas brilham, ou por que a lua parece maior perto do horizonte. Começa na recusa instintiva de aceitar simplesmente que as coisas são assim porque são assim. Começa no olhar que não se satisfaz com a superfície e quer ver o que está embaixo. Cada grande cientista que já viveu começou dessa forma. Começou olhando para algo que todo mundo ao redor havia parado de questionar e pensou: espera um momento, isso não está completamente certo. Por que isso funciona assim? O que está realmente acontecendo aqui? E nessa recusa em aceitar o óbvio, nessa insistência em perguntar mais uma vez o que todo mundo já considerava respondido, está a semente de toda descoberta. Faraday, passando um fio por um campo magnético, não estava fazendo nada que a física da época não pudesse prever em princípio. Mas ele se deu ao trabalho de verificar, de medir, de quantificar e de perguntar. O que mais isso implica? E ao fazer isso, abriu a porta para a civilização elétrica. Einstein, olhando para as equações do eletromagnetismo e percebendo que havia uma inconsistência com a mecânica de Newton, não estava fazendo nada que muitos outros físicos não pudessem ter feito. Mas ele se deu ao trabalho de levar a inconsistência a sério, de não descartá-la como um detalhe, de perguntar: e se as equações de Maxwell estiverem certas e a mecânica de Newton for que precisa ser modificada? E ao fazer isso, criou a relatividade especial e eventualmente a geral. As perguntas certas, feitas com seriedade suficiente, têm o poder de remodelar o mundo, e as perguntas mais importantes não são as que parecem mais práticas ou mais imediatas. São as que tocam nos fundamentos, que questionam o que consideramos dado, que olham para o que todo mundo aceita e perguntam: mas por quê? Então, quando você olha para o céu à noite, quando você vê a lua ali suspensa no escuro, como um objeto impossível e maravilhoso, quando você percebe que aquela bola branca está de fato orbitando ao redor da Terra, a uma velocidade de mais de 3.000 km por hora, e que a única razão pela qual ela não cai é que ela está caindo, eternamente caindo, numa curva que coincide com a curvatura da Terra. Quando você percebe que a força que faz a maçã cair da árvore é a mesma força que mantém a Lua em órbita, é a mesma força que governa as órbitas dos planetas ao redor do Sol, é a mesma força que faz as galáxias dançar em torno umas das outras. Quando você percebe que tudo isso é descrito pela mesma equação simples que Newton escreveu há 350 anos, quando você sente a elegância absurda disso tudo, quando você sente que o universo não precisaria ser assim, não precisaria ser descrito por equações simples e elegantes, poderia ser um caos de regras arbitrárias, sem nenhuma coerência interna. Mas não é. É um lugar onde uma única equação descreve desde a queda de uma maçã até a órbita de uma galáxia. Quando você sente tudo isso, você está sentindo exatamente o que os maiores cientistas da história sentiram e o que os impulsionou a continuar. O universo é inteligível. Não completamente, não ainda, provavelmente não nunca de forma absoluta,
mas fundamentalmente inteligível, fundamentalmente aberto à compreensão de criaturas que se deram ao trabalho de desenvolver as ferramentas certas para investigá-lo. E isso é um presente que o universo deu a si mesmo, através de nós. Porque no universo a ignorância honesta é o ponto de partida de todo o conhecimento real. E o conhecimento real é o único tipo que dura.